Graça e paz, boa noite a todos. Vocês estão bem? Grupo Louvor pode sentar. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, Deus é fiel em todo o tempo. Amém? Deus é bom em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nessa noite nós vamos falar, discutir e ensino sobre oração em línguas. Amém? Aleluia. Você pode perguntar ao seu vizinho, você já orou em outras línguas hoje? Aleluia! Glória a Deus. Importante orar, amém? Importante. Como é importante, irmãos, o congregar também. Eu fico impressionado com as direções do Senhor e fico vendo cada dia, irmãos, a importância de estarmos nos cultos. Porque o Senhor coloca aquilo que Ele está desejando compartilhar com a igreja, irmãos, naquele dia, naquela noite. E é uma porção de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, estar sendo alimentados pela palavra. Sempre precisamos, irmãos, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida. E esse fortalecimento vem pela palavra, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Quero que você abra comigo Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aleluia. Aqui uma ordem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Marcos 16, 15. Onde nós precisamos, irmãos, assumir essa responsabilidade e obedecer ao Senhor. Não fique pensando, querido, que se você simplesmente não se coloca na posição de pregar o Evangelho, de compartilhar, de testemunhar que Jesus está vivo, não se esqueça, se você não fizer isso, você vai estar em desobediência ao Senhor. Essa missão, irmãos, de pregar o Evangelho, quando ele diz aqui, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, esse por todo mundo aqui no grego, significa, irmãos, você pregar àquelas pessoas que estão ao teu redor. Esse por todo mundo aqui também significa a tua vizinhança, também significa os teus amigos, aqueles que estão no teu local de trabalho, aqueles que moram na mesma rua que você, na mesma cidade que você. Amém, queridos? Então nós precisamos pregar o Evangelho. Há um poder muito grande no Evangelho, há um poder muito grande na palavra. Essa palavra liberta, queridos. O poder não é meu nem teu, mas é de Deus através da palavra. E nós somos propagadores da palavra do Senhor. Amém? Então Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 17. E estes sinais hão de acompanhar ou de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Diga comigo. Falarão novas línguas. Amém? Vai comigo em Atos 2. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Interessante que aqui em Atos, capítulo 2, realmente acontece um milagre extraordinário, onde haviam pessoas, irmãos, de várias nacionalidades, e quando esses discípulos aqui começaram a falar em outras línguas, eles começaram, essas pessoas que eram de outros lugares, falavam outras línguas, nas suas próprias línguas nativas, eles ouviam aqueles discípulos falarem na sua própria língua, engrandecendo a Deus. Olha que milagre, que poder extraordinário. Então, pessoas defendem, pegam esse texto aqui para dizer
E essas línguas aqui não eram línguas estranhas, mas eram línguas que, como o inglês, o português, o espanhol, o alemão, amém, irmãos? O japonês, o francês. Então, pessoas pegam esse texto, né, para defender isso, que eles estavam falando nessas línguas. Mas, queridos, se fosse assim, o restante das passagens bíblicas ou dos ensinamentos dos apóstolos ia sempre se referir a isso, a esse tipo de língua nativa das pessoas. Vocês estão aqui? Eles iam enfatizar isso, mas não enfatizam. Falam de oração em línguas como quem fala em outras línguas está falando mistério com Deus. Amém, queridos? Nós vamos ver daqui a pouco. Glória a Deus, porque eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A oração em línguas é uma das evidências, queridos, que uma pessoa ela foi revestida de poder, ela foi cheia do Espírito Santo. É uma evidência, uma prova visível. Amém, queridos? É muito importante compreendermos isso, que a oração em línguas, ela está disponível para todos. E os apóstolos, irmãos, os discípulos, eles tinham um cuidado muito grande. E assim que ouviam que determinado grupo de pessoas tinham recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eles procuravam, irmãos, ir até eles e orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Quando alguém nasce de novo, automaticamente o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. Mas existe o revestimento de poder, irmãos, com a evidência de falar em outras línguas, o batismo no Espírito Santo. Amém, queridos? Tem um livro maravilhoso ali de Kenneth Hagin, que é o Espírito Santo dentro e sobre nós. Esse livro é extraordinário, ele vai te explicar muitas coisas sobre isso, sobre o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, recebemos, ele habita em nós, e o Espírito Santo como revestimento de poder. Amém? Aleluia. E aqui eu quero ler com você em Atos capítulo 10, essa história aqui muito empolgante, de Pedro na casa de Cornélio, e havia não só Cornélio lá, mas alguns da sua vizinhança, seu conhecimento, da sua família, estavam reunidos, ouvindo Pedro falar. Amém, queridos? E eles, Cornélio aqui, né, recebeu uma direção de Deus, através de um anjo e uma visão, para que ele mandasse chamar Pedro, porque Pedro iria explicar para ele o que ele deveria fazer. Pedro iria pregar o evangelho falado de Jesus para ele. Mais uma vez, só abrindo esse parênteses aqui, irmãos, o anjo aparece e dá uma direção a Cornélio. O anjo não poderia falar a mensagem que Pedro iria falar? Não, queridos, nem aos anjos foram permitidos pregar o evangelho, mas sim a mim e a você. Que privilégio. Amém? Que empolgação a sua. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nem os anjos, queridos, foi permitido pregar esse evangelho, boas novas, boas notícias. Mas os mensageiros dessas boas novas sou eu e você. Aqueles irmãos que receberam a incumbência de anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Aleluia, o ministério da reconciliação, que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora, irmãos, ele nos confiou essa palavra, o ministério ou a palavra da reconciliação. Nós anunciarmos que Jesus Cristo pagou o preço do pecado de todos. Amém? Aleluia. Então Pedro estava orando, irmãos, e aí o Espírito Santo diz a ele: olha, Pedro, existem 3 homens aí na porta, à tua procura. Vai com eles sem resistir. Oh, aleluia. Glória a Deus. Fique empolgado, irmãos, com as direções do Espírito Santo. Pedro estava lá tendo uma visão. O Senhor começou a mostrar algumas coisas para ele, inclusive animais, né? E o Senhor disse: mata e come. Ele disse: não, Senhor. Nunca comi, não vou comer nada imundo. E o Senhor disse: não chame de imundo, de impuro, aquilo que eu criei. Aleluia. E aí diz a ele: olha, tem 3 pessoas lá. Vai com eles. Estão à tua procura. Eu fiquei pensando, irmãos, olha como o Senhor é maravilhoso. Vai haver missões que o Senhor vai nos dar, queridos,
que o Espírito Santo vai nos comunicar a respeito daquela missão, isso vai produzir em nós uma segurança tão grande. Nós vamos compreender e entender, é Deus quem está nos direcionando. É Deus quem está nos mandando ir. Então, o Espírito Santo veio e mostrou a Pedro, tem 3 homens aí, vai com eles. Homens que ele nem conhecia, não sabia nem o que se tratava a princípio, mas o Espírito Santo, Deus através do Espírito Santo, trouxe para Pedro uma segurança a respeito de uma missão. Aleluia! Glória a Deus! Diga o Espírito Santo, habita em mim. Diga, ele é o meu guia, meu amigo fiel, meu ajudador. Aleluia! Então Pedro vai lá e começa a pregar, falar de Jesus. Pedro chega, irmãos, logo por cima. Pedro estava, irmãos, assim como nós estamos, como uma obra em construção. Amém, queridos? Nós estamos crescendo e avançando. Mas Pedro chega, irmãos, se você for olhar nessa hora que eu vou falar, Pedro meio que humilha aquelas pessoas. Pedro disse, olha, eu vim aqui com uma direção de Deus, o Espírito Santo falou para vir, mas vocês sabem que nós judeus não nos damos bem com vocês. Olha só que coisa séria. E aí você vai ler para você ver o desfecho aí. Ok? Mas Pedro cresceu e avançou muito, queridos. Glória a Deus por isso. Amém? Se tornou um apóstolo poderoso do Senhor. Aleluia. Versículo Atos 10, 44. Vai lá comigo, por favor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão lá? 10, 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviram, ou ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, olha só, batizando aqui, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os ouviam falar em que, irmãos? Em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes? Que também recebam ou receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Aleluia. É interessante, irmãos, aqui é uma das bases bíblicas que alguém, irmãos, uma base bíblica muito forte para nós de que alguém pode ser revestido de poder ou receber o batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas em um momento de uma pregação. O Espírito Santo não está engessado. A pessoa ela pode ser batizada no Espírito Santo em casa, sozinha, no momento do seu devocional, ouvindo a palavra que foi esse caso. Como, irmãos? Eram gentios, não tinham ainda recebido Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas detalhe, você vê a vida de Cornélio, um homem temente a Deus, um homem fiel, um homem obediente ao Senhor. Então, quando eles ouviram a palavra, creram no seu coração, na mensagem da cruz, creram no Senhor Jesus, na sua ressurreição, morte e ressurreição, automaticamente, irmãos, ele crendo ali no coração, o Espírito Santo veio sobre eles, veio habitar dentro deles e o revestimento de poder. Eles, como nós falamos, nem confessaram publicamente, estavam somente ouvindo e crendo. E aqui veio o poder de Deus sobre a vida deles. Aqueles judeus, os da circuncisão, ficaram impactados, porque o dom do Espírito Santo vieram também sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas, ou em línguas, e engrandecer a Deus. Amém? Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar, ou a evidência de línguas, de falar em outras línguas. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu quero que você vá comigo aí no capítulo 11, Atos 11.
versículo 15, aqui Pedro estava explicando para o povo lá em Jerusalém o que tinha acontecido. Para eles isso era muito novo, né? A salvação, os dons de Deus, dons do Espírito Santo, a promessa que estava sobre eles, vinha agora sobre os gentios, isso para eles era muito novo. E ele estava explicando isso aos outros judeus. Versículo 15, Atos 11, 15. Pedro diz, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio, se referindo ao dia do Pentecostes. Lembrei-me então de que o Senhor dissera, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Amém? Olha o 17. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Amém? Olha o detalhe que ele diz. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Tudo é uma questão, irmãos, de crer no Senhor Jesus, ou seja, o início da fé cristã, para receber também, irmãos, aquilo que está disponível para essa dispensação, a dispensação do mistério, o ministério do Espírito Santo, a dispensação e a era da igreja. Amém? Paulo disse, como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Irmãos, infelizmente nós vemos a igreja, irmãos, vivendo muito distante tudo aquilo que o Senhor tem disponível para esse tempo. O ministério do Espírito Santo. Como não será de maior glória? Queridos, isso é resultado de quê? A igreja distante dos dons, do mover do Espírito. Isso é resultado de quê, irmãos? Isso é resultado de um foco muito maior no natural do que no espiritual. A igreja busca mais o natural do que o espiritual. Se ocupa muito mais. O espiritual quase não tem tempo, não tem espaço na tua vida. Estão aqui? Concordam comigo? Concorda ou sem corda? Amém, queridos? E eu acho, irmãos, um desperdício muito grande. Muito grande. Ministério, irmãos, de maior glória, está sendo, irmãos, negligenciado, está sendo rejeitado. Vocês estão aqui? Assistam mais, irmão. O avivamento da Rua Azul, vídeos de Catherine Kuhlman. Vamos conhecer mais. Você vê uma geração como Yasmin, a gente conversando, Yasmin lendo um livro de Rick Renner, e ele falou em Catherine Kuhlman, e ela perguntou, quem é essa? Vai lá pesquisar, começou a ver, assistir os vídeos, ela falando, o amor, a empolgação daquela mulher com a pessoa do Espírito Santo. Ela dizendo, tire tudo de mim, mas não me tire a presença, não quero entristecer o Espírito Santo de Deus. Vai lá, igreja, para você ser empolgado, ser contagiado com aquilo. Amém? Lembrar que existe o Espírito Santo, que ele pode te dar uma direção, que vai mudar a tua vida para sempre. E que para nós honrarmos e obedecermos o Espírito Santo, a gente precisa viver uma vida de renúncia. A gente precisa viver uma vida, irmãos, de rendição, de entrega. Eu amo, irmãos, uma passagem, acho que é em Salmos, naquele livro O Temor do Senhor, ainda não foi possível trazer para cá, porque não estava disponível na editora, John Bevere. Fantástico esse livro, é extraordinário. Uma passagem que é em Salmos que diz, o Senhor diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Muitas vezes a igreja quer intimidade, quer resposta, quer ouvir Deus, isso e aquilo, mas não tem uma vida de temor. Deus não vai compartilhar com qualquer um. É para aqueles que o temem. Vocês estão aqui? Agora, igreja, nós não podemos cometer um grave erro como esse, de termos tantas informações preciosas a respeito do reino de Deus, do reino do Espírito, da pessoa do Espírito Santo, e não desfrutarmos dessa presença viva dentro de nós, por vivermos negligenciando, desconsiderando a pessoa do Espírito Santo. Nós não podemos fazer isso. Vocês estão aqui? Paulo, escrevendo para a igreja de Coríntios, diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão
com o Espírito Santo esteja com todos vós. Você sabe o que é comunhão? Vai no dicionário para você ver. O que significa comunhão? É estar junto. É ter tempo ali com aquela pessoa, com alguém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O diabo tem tirado muita vantagem, irmão, da inércia da igreja. O diabo tem tirado, o reino das trevas tem tirado muita vantagem, irmãos. De uma igreja, irmãos, que não gasta tempo com o Senhor. De uma igreja que não gasta tempo para ler sua Bíblia, para amar o Senhor, se apegar à palavra. De uma igreja, irmãos, que não teme ao Senhor. Que não anda, irmãos, no temor do Senhor, no sentido de ver uma coisa errada e abrir espaço para a sua vida, para aquilo. E o diabo tirando vantagem, o reino de Deus, irmãos, poderia estar mais forte. Uma igreja ocupada com muita coisa natural. Muita coisa, irmãos, que só vai ficar aí para o anticristo bagunçar. Viva a tua vida, se organiza. Mas não dá somente 2% do teu tempo para o Senhor. E 98% para coisas terrenas. Coisas da terra. Amém, igreja? Pessoas acham muito vir à igreja 3 vezes na semana para ouvir a palavra. Acha que é demais. Para se fortalecer um lugar, um ambiente consagrado, um louvor que se prepara, que se dedica, que estuda, que renuncia muitas coisas da sua vida para estar aqui trabalhando, se dedicando, orando, buscando a direção de Deus para um repertório, para conduzir você em adoração. 3 vezes por semana, 2 horas em cada uma dessas vezes. E acha muito. Como você acha que o Espírito Santo se sente com isso? Com a noiva que Jesus veio, irmãos, buscar, Jesus veio preparar, como a Bíblia diz, Ele deu a sua vida por sua noiva, para que essa noiva se apresente a Ele sem mancha, sem mácula alguma, pura, adornada. Onde está essa noiva? Onde está essa igreja? Que o noivo está preparando, que o noivo vem buscar, que o noivo espera. Cadê essa noiva pura, sem mancha? Aleluia! O Espírito Santo, Ele é aquele que convence. É eu e você pregando a palavra, e quem vai convencer vai ser Ele. Quando eu vou pregar, irmãos, o Espírito Santo convence. Faz a tua obra. Vou pregar a tua palavra. Faz a tua obra. O Espírito, ele se move na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos negligenciar, queridos. Não podemos falhar. Essa é a nossa vez, essa é a nossa hora. Não podemos perder tempo. Olha o que Paulo diz aqui. Vamos lá em Efésios, rapidinho. Que exortação poderosa. Paulo nos dá aqui, irmão. Não podemos viver como se a gente não soubesse de uma exortação dessa. Efésios 5, 15. Você está lá? Efésios 5, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças, sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Aleluia! Veja prudentemente como você anda, não como os nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, significa não perdendo tempo. Não perdendo tempo. Tempo é a maior preciosidade que nós temos nessa terra. É o tempo para cumprirmos e desenvolvermos o chamado do Senhor na nossa vida. Aleluia. Não vamos, queridos, pegar de mãos vazias diante do Senhor. Não podemos cometer um erro desse. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Aqui falando sobre os dons espirituais. Vamos ler rapidinho. 1 Coríntios 12. Oh, aleluia. Em o nome de Jesus Cristo, eu declaro, meu querido, que você nunca mais será o mesmo a partir de hoje. Nunca mais você vai negligenciar a pessoa do Espírito Santo na sua vida. Você não vai entristecê-lo, você não vai apagar o fogo do Espírito dentro de você. Mas que você vai ter consciência e avivar cada vez mais a consciência da pessoa do Espírito Santo na sua vida. Você nunca está sozinho. Um amigo fiel, um amigo forte. Aleluia! Confiando na pessoa do Espírito Santo. Na unção, irmãos, que está disponível. Não na força do teu braço. Não confiando em você mesmo. Eu sou capaz, eu posso. Não! Não, queridos. Precisamos ir confiando no Espírito Santo de Deus. Para que a honra e a glória seja dele, não nossa. Oh, aleluia! A Bíblia diz que o Senhor escolheu as coisas loucas, fracas desse mundo para aniquilar as fortes, as sábias. Para que aquele que se glorie-se no Senhor. A Bíblia diz. Amém? Para que a honra e a glória seja dele, não nossa. 1 Coríntios 12, versículo 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que quando eres gentios, deixavos levar-vos aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Como é precioso o Espírito Santo! Como ele é precioso! Olha o ministério do Espírito Santo. Olha a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Versículo 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Para o quê? Por útil. A um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A outro operação de línguas. A outro profecia. A outro discernimento de espíritos. A outro variedade de línguas. E a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. A ênfase aqui é o versículo 10. A outra operação de milagres, profecia, discernimento de espírito. A outra variedade de línguas. E a outra interpretação de línguas. Amém, queridos? Um dom específico do Espírito Santo. Também pessoas confundem aqui sobre a oração em línguas, que está disponível para todos. Aqui é um dom específico do Espírito Santo para uma pessoa. Variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém, queridos? Glória a Deus. Passa aí. É muito importante aqui. Ele vem falando, queridos, sobre os dons, membros de um só corpo. Aí aqui no versículo 28, do capítulo 12 de 1 Coríntios. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar,
socorro dos governos e variedade de línguas. E um dom específico. E aí pessoas confundem aqui o versículo 29. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres. Versículo 30. Têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todas. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. E aí ele vem falando sobre o amor. O caminho mais excelente, o amor. Então ele diz, falam todos em línguas, interpretam-nas todas, falando aqui de um dom específico. Como ele vem falando dos apóstolos, dos mestres, dos profetas, não é para todos, somente para alguns que vão ter esse dom de falar em línguas, mas está disponível para todos. Vocês estão compreendendo, queridos? Glória a Deus por isso. É importante esse versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Ele vai falar do amor. Mais excelente do que os dons. Porque lá ele começa a dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Não adianta nada. Pessoa ser altamente usada pelos dons, nos dons do Espírito Santo, e viver, queridos, uma vida fora do amor. Não ter a prática do amor na sua vida. Fruto do Espírito. Os dons com os frutos. Tem pessoas que buscam muito mais os dons e esquecem os frutos. Lembra? Eu citei aqui. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Deus é muito bom. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Olha o que Paulo diz. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aleluia! Aqui, irmãos, o dom de profetizar, não o dom ou o ofício do profeta. Existe o ofício do profeta e aqui o dom de profetizar. Todos podem profetizar. Todos no corpo de Cristo podem ser usados com esse dom. Amém, queridos? Mas o ofício do profeta é alguém, irmãos, que Deus vai chamar de uma forma específica para exercer aquela função, aquele chamado ali. Vocês estão aqui, irmãos? Glória a Deus. E aqui Paulo fala, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. São importantes. Aí diz, mas principalmente o de profetizar. Porque, irmãos, é impressionante, lendo aqui esse capítulo, o zelo, o cuidado de Paulo, queridos, com a edificação da igreja. A preocupação dele para que a igreja fosse edificada. Através de quê? Através de uma mensagem vinda de Deus. E que essas pessoas estivessem disponíveis para receber e transmitir para a igreja uma mensagem vinda de Deus. Uma profecia que viria para edificar, para exortar e consolar. Ele estava altamente desejoso e preocupado, irmãos, no sentido cuidadoso com a edificação, o fortalecimento da igreja, que viria através dos dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Amém, queridos? Versículo 2. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Amém? Olha, irmãos, preciosidade. Pensa sobre isso. O que fala em línguas não fala aos homens. Está falando a Deus. Amém? Em mistério, você está se comunicando com Deus. Quando você ora com entendimento, pensando sobre isso, a oração vai ser diferente. No sentido da tua intensidade. No sentido da tua dedicação. Rapaz, eu vou orar em língua, está aqui um ministro, e aí vamos orar em língua. Você começa orando, já dormindo. Quando você faz com entendimento, você faz diferente. Amém, queridos? Você vai dedicar, irmãos, a tua energia de forma diferente para isso.
com a compreensão, você está falando diretamente com Deus. Amém? Vamos estar falando aqui, vendo a ênfase de Paulo sobre a profecia, mas eu quero estar pegando aqui com você a questão das línguas. Amém? Porque fala em línguas, não fala aos homens senão a Deus. Com efeito ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Olha o propósito: edificar, exortar. Exortar, irmãos, também é levantar e consolar. Aleluia, olha o propósito da profecia. Aquele que profetiza vai falar aos homens. Quem fala em línguas, fala com Deus. Por isso que Paulo diz: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha o cuidado dele aqui. Porque quem fala em língua está falando com Deus, mas quem profetiza está falando com a igreja. Amém? Vai edificar, vai exortar e vai consolar a igreja. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 5. Olha o que ele diz: eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Amém? Aleluia! Eu gostaria que todos falassem em línguas, mas principalmente que profetizassem. Olha a ênfase dele. A não ser que, se você vai falar em línguas, que você venha interpretar. Aí a igreja vai ser edificada. Amém, queridos? Aleluia! Não faz sentido. Paulo, daqui a pouco a gente vai tocar nesse ponto aqui. Eu ficar aqui, vamos ministrar uma palavra sobre oração em línguas. E eu começar somente a orar em línguas, sem trazer nenhuma interpretação, ninguém iria entender nada, somente eu seria edificado. Amém, queridos? Quando nós conduzimos aqui a igreja, vamos orar em línguas, todo mundo orando em línguas, queridos, isso aqui é mais para estimular você na prática também. Vocês estão aqui? Mas essa oração em línguas, ela precisa ser praticada no nosso devocional em casa. Aqui é o lugar, irmãos, onde nós aprendemos e lá fora de colocar em prática o que aprendemos aqui. Vocês estão aqui? Porque, irmãos, quando todos oram em línguas, você, cada um individualmente, está sendo edificado por aquilo que você está orando. Está sendo fortalecido, abastecido no teu espírito. Amém? Existe um homem, irmãos, onde o ministério dele é baseado nisso, em oração em outras línguas, experiências extraordinárias. David Robson, o livro dele poderoso, o andar em línguas, o orar em línguas, o andar no poder, poderoso, esse livro dele. E ele conta a experiência extraordinária que ele teve. Ele começou a ouvir, né, sobre a oração em línguas, foi batizado, tal, buscando, sentindo um chamado de Deus na vida dele. E na época, irmãos, ele deixou o emprego dele e entrou em um propósito com Deus. Sabe, ele se trancava em um quarto e todo o tempo dele, vamos imaginar, eu acredito que foi exatamente isso, não lembro perfeitamente, mas eu creio que foi nesse horário. E às 8 horas por dia de trabalho que ele tinha, ele orava em outras línguas. Então, ele ouvia da sua casa, na fábrica que ele trabalhava, a sirene lá do início do expediente, e o primeiro expediente da manhã, e também o fim daquele primeiro expediente, o horário de almoço, ele ouvia a sirene. Então, quando a sirene tocava, ele entrava para orar em línguas, quando tocava para sair para ir almoçar, ele também fazia a mesma coisa. E à tarde, do mesmo jeito. E aí correu-se a notícia que ele estava fazendo isso por dias e dias, dias e dias. Vários dias correu-se a notícia, e alguns cristãos lá que também acreditavam no batismo do Espírito Santo, na sua região havia uma grande parte de cristãos que não criam nos dons do Espírito, no mover do Espírito, no batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, alguns não criam nisso. E aqueles que creram, ou alguns deles, foram lá, um deles bateu na porta e perguntou: ei, David, o que é que está acontecendo? Quanto tempo você já está aí? E ele falou e perguntou: e aí? O que é que tem mudado? O que é que você tem recebido? Qual a tua experiência? O que é que tem acontecido? Ele disse: nada. A não ser
a garganta seca e o cansado de tanto falar em línguas. Estão aqui? E aí passou-se um tempo, ele foi convidado para ir em uma igreja. E aquela igreja não cria nos dons do Espírito como em cura divina, não tinha no mover. E ele foi lá, atendeu aquele convite, estava lá sentado em um banco lá, uma cadeira, e do lado tinha uma senhora. E ele, do lado, irmãos, viu um raio-x da perna daquela senhora, daquela mulher. Extraordinária experiência. E ele, irmãos, foi impulsionado, inquieto. Deus mostrou a ele, mandando ele impor as mãos e orar por ela, para ela ser curada. E ele ficou resistindo, e ele fez aquilo, irmão. Foi um rebuliço tão grande naquela igreja. A mulher foi curada, ele foi embora, e foi um tumulto muito grande, irmãos. No outro dia, sabe, foi muita confusão. Mas, irmãos, e daí por diante começou, irmãos, coisas extraordinárias de Deus na vida daquele homem. E o ministério dele baseado somente na oração em línguas, ele mostrando os resultados grandiosos. Como nós temos um livro ali, irmãos, de Penterrega Línguas, irmãos, é empolgante aquele livro. E livro extraordinário. Você começa a ler, você fica empolgado com os testemunhos. Vocês estão aqui? Aleluia. Eu vou te dizer, irmãos, à medida que a gente se dedica, que a gente acredita que investe tempo, coisas vão começar a acontecer. Agora não pensa, eu vou orar em línguas. 2 minutinhos, para. E outra coisa, irmão, questão de disciplina. Você começa a falar em outras línguas, principalmente você com muita coisa para fazer e resolver, daqui a pouco a tua mente está te levando a pensar e a planejar coisas, e aí automaticamente você para de falar em línguas. Quando você vem perceber, você já tem parado de falar em línguas, de orar em línguas, está só pensando e planejando aquelas coisas ali que a tua mente lembrou a você, ou que veio na sua mente. Vocês estão aqui, irmãos? E aí vai ser necessário disciplinar a sua mente. Disciplinar. Em vez de estar pensando em tantas coisas naturais, você parar, aproveitar que está orando em línguas e pensar nas coisas do reino de Deus. As coisas do Espírito, da palavra, o próprio Espírito Santo. Outro exercício maravilhoso, eu vi o apóstolo Sérgio, há muitos anos atrás, falar sobre isso. Leia a Bíblia orando em línguas. É maravilhoso. Agora também requer uma prática, né? Senão você não consegue compreender. Mas a Bíblia não diz que nossa mente está livre. E aí é um teste. Eu até brincava com algumas pessoas. Eu dizia, eu quero ver se a tua língua é do Espírito mesmo. Leia a Bíblia aí, 2 versículos, me diga o que é que o versículo diz. Você falando em línguas. Leia e me fale. Então, quando você não está habituado, realmente você fica encontrando dificuldade. Mas daqui a pouco você vai desenvolver isso. Amém? Mas, queridos, pratique a oração em línguas. Vamos continuar aqui. Versículo, nós lemos o versículo 3 só, foi? Não, o 5, não foi? Agora o 6. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, seja cítara, não formasse sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que fala ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Para o quê, irmão? A edificação da igreja, do corpo de Cristo. Nós não podemos, irmãos, cair no erro. Eu quero um dom, eu quero que o Espírito Santo flua através da minha vida. Eu quero ser usado por Ele. Para quê? Precisamos sondar nosso coração
Não, os dons de Deus, dons do Espírito Santo, não são para a nossa glória, não são, irmãos, para nós estarmos nos achando capazes. Eu sou ousado, eu sou isso, eu sou poderoso em Deus. Não! O propósito não sou eu, o propósito é a edificação da igreja. Amém, queridos? Não podemos cair, irmãos, no engano. O diabo, irmãos, ele é ceboso, ele é astuto. Muitos ministros poderosos em Deus, irmãos, caíram porque viviam de forma arrogante, porque eram usados nos dons. Vocês estão aqui? Acho que é no Essencial de Smith, nos outros livros poderoso. Ele fala, irmãos, que havia um jovem, na época um jovem usado, irmãos, em determinada igreja. O jovem era muito usado, irmãos, pelo Espírito Santo. Muito usado. E aí, irmãos, começaram a falar para aquele jovem, a própria congregação. A própria congregação. E aquele jovem, ele era o João Batista daquela época. E aquele jovem, irmãos, gostando daquilo, gostando dos elogios, gostando daquilo. E Smith foi para aquele lugar e apresentaram para ele, olha, você está vendo esse jovem é muito usado. Falando para ele, na frente dele e tal. Falando. Sabe o que aconteceu? Certo dia, aquele jovem ouviu uma voz. Você é João Batista? E aquele jovem ficou com aquilo na mente, foi dormir, sonhou, pensou, acordou pensando, ouviu de novo, foi ouvindo e alimentando aquilo. E o povo e a igreja falando, só falando que ele era muito usado, exaltando muito aquele jovem. Eles resultaram, aquele jovem ficou louco. Ele corria, irmão, sem roupa alguma, na rua, gritando e dizendo que era João Batista. Forte isso, né, irmão? Mas é sério, né? Usado por Deus tremendamente. Mas, irmãos, começou com um propósito errado e não houve, não sei se houve um cuidado ou pessoas maduras para chegar perto dele, para orientar ele, para ajudar ele. Vocês estão aqui? Lembre-se, a honra e a glória não é nossa, é do Senhor. Deus não negocia isso, irmão. É dele, é dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Somos vasos. Agora ele quer nos usar, mas é para a edificação da igreja e para a glória dele. Não nossa. Amém, queridos? A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, com isso. Muito cuidado. Aleluia. É bom receber elogio, é bom elogiar, é bom, é importante, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Porque, irmãos, nossa alma gosta disso. É ou não é? Alguém diz, rapaz, coisa boa, que palavra poderosa, rapaz, fulano é usado nos dons, isso e aquilo. A gente precisa guardar muito nosso coração, irmão. Isso e aquilo não é elogio, amém, glória a Deus, Deus é bom. Amém, queridos? Bola para frente. Eu louvo a Deus, irmãos, e tenho em mente, converso com o Fabiano, as pessoas, irmãos, que são maravilhosas aqui, que nos ajudam poderosamente nessa igreja. Os líderes, os liderados, colaboradores todos. Sou muito grato a Deus por a vida de cada um de vocês. Amém? Mas não pense, irmãos, que a gente, rapaz, o pastor não me elogia. Você é aprovado pelo Senhor, meu filho. E se eu vejo, e eu sei que eu não vejo 100% igual Deus vê. Então, o reconhecimento da minha parte nunca vai ser a altura que você merece. Mas eu tenho certeza que você não vai deixar de receber nada daquilo que você tem feito para o Senhor, para o reino dele. Você vai receber tudo, porque o Senhor é um ótimo galardoador, um ótimo recompensador. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos lá. Então, tenham muito cuidado, irmãos, com isso. Eu lembro aqui que na nossa igreja aqui, uma jovem, certa vez, irmãos, ela pregando poderosamente, irmãos, ousada, e a gente começou a elogiar muito ela.
E a gente viu que estava trazendo dano para a vida dela. A gente até sem maturidade também. Depois a gente disse, rapaz, a irmã começou a receber aquilo, começou a ficar orgulhosa. Sério, né, irmão? Tem que ter cuidado com isso. Vamos lá. Versículo, eu li o 11. Isso, eu li o 12, não foi? Ele diz, procurai tudo para a edificação da igreja. Versículo 13. Pelo quê? Porque fala em língua, ore para que a possa interpretar. Podemos pedir a Deus, irmão, interpretação das línguas. Versículo 14. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora, de verdade, mas o meu entendimento fica improdutivo, sem fruto, infrutífero, ele fica livre. Amém? Ele está dizendo, então por isso que eu posso orar ao Pai, para que Ele me dê a interpretação da língua, porque se Ele me der, eu vou entender, eu vou compreender o que é que está sendo orado. Versículo 15. E farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, na nossa língua nativa, oração em línguas, mas também a oração em português. Vocês estão aqui? Irmãos, já tem acontecido comigo isso muitas vezes. Eu começo a orar em línguas, e, irmãos, em meio à oração em línguas, vem, irmãos, no meu coração para orar por determinada coisa, ou pessoa. E eu paro ali e começo a orar em português, intercedendo por aquela causa ou por aquela pessoa. Vocês estão aqui? O meu entendimento está livre, então eu recebo, rapaz, aquela informação, lembro de alguém, orar por isso, orar por aquilo, e eu paro a oração em línguas e começo a orar em português. Aleluia! Deus quer te usar a vaso. Amém? Aleluia! Versículo 16, não é isso? De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o indouto amém? Sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Em verdade, tu dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Ou seja, aqui, ó, irmão, presta atenção aqui. Nós vamos almoçar, jantar, lanchar, vamos orar, irmãos. Vamos orar. Aí imagina, aquele irmão vai orar e ele começa. Como é que os outros vão dar o amém? Se não entende? É isso que Paulo está dizendo aqui. Dá bem as graças, mas o outro não entende. Você tem que falar em português. Aí o 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Você acha que esse homem estava valorizando a oração em línguas ou não? Você acha que esse homem orava em línguas ou não? Eu gostei de uma... Eu acho que foi no devocional, nas pedras, que Rick Renner falou sobre essa passagem aqui. Ele disse, eu acho que Paulo, quando ele disse que orava mais em outras línguas do que toda a igreja de Corinto, eu acho que era nas caminhadas, nos lugares, nas viagens que ele fazia. Viajava muito a pé. E Rick Renner achando que era nessas viagens ele ia orando em outras línguas, né? Mas, irmãos, é muito importante a oração em línguas. Paulo disse, eu dou graças ao meu Deus, porque eu falo em outras línguas. Mais do que todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, versículo 19. Todavia, antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Certo dia, um aluno lá no Rema veio com esse versículo. Aqui, pastor. Aqui. Paulo não quer orar em línguas, não. Queria falar só 5 em português do que 10.000 em outras línguas. Agora, olha onde ele diz. No início do versículo. Todavia, no versículo 19. Antes quero falar aonde, irmão? Na igreja, irmão. Na igreja. Igreja, irmãos, é o local da gente aprender e a prática é lá fora. Amém? Aqui é o local de ser edificado pela palavra e a prática é lá fora. Amém? Versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento.
está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Mas ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Versículo 22. De sorte que as línguas são um sinal para que, ou não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é um sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Aleluia. Quero adiantar aqui por causa do tempo. Versículo 26. Que diremos, pois, irmãos? Quando vós reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação da igreja. Às vezes a gente sofria muito com alguns tipos de testemunhos na igreja, no início da igreja. A pessoa vinha, começava a dar testemunho. Eu tenho um testemunho. Aí vinha dar o testemunho, daqui a pouco entrava por um caminho que não tinha mais testemunho nenhum e não tinha edificação nenhuma naquilo e começava a falar coisas que não tinha nada a ver. E aí, irmãos, era bom a gente treinar os diáconos para eles ficar lá atrás. Ó. Encerra. Aleluia. Mas tudo, irmãos, deve ser para a edificação da igreja. Amém. Versículo 27. Se alguém falar em línguas, faça isso por 2 ou quanto muito 3. E por sua vez, e haja o quê? Interpretação. Mas se não houver interpretação, ou intérprete, esteja calado aonde? Na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Mas se a outro, quem estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Você já viu aquela história bem engraçada? Diz que uma congregação levantou e começou a dizer, sim, diz o Espírito Santo. Aí o outro disse, se cala que agora é Jesus que vai falar. Aí outro se levanta e diz, cala a boca os dois que agora é o Pai. Isso é história, né? Engraçado que o povo conta. E aconteceu. Então, instrução aqui de Paulo, versículo 31. Pois todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Rapaz, aqui parecia que estavam confusão, aquele tumulto era grande, né? Sem ordem, né? Uma bagunça no culto aqui. E Paulo está trazendo a instrução, organizando as coisas. Aí o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Um dia alguém falou, rapaz, tem uma pessoa que está se movendo, diz que está se movendo nos dons de uma forma assim, um pouco estranha, tal. E eu comecei a perguntar, a sondar, como é que está sendo? Então, assim. Rapaz, diz ela que eu preciso conversar com ela, essa pessoa. E aí a gente foi conversar. E aí, irmã, o que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo? A pessoa se mover lá e não teve mais nem como o culto concluir. Como é que tem sido esse mover? Eu disse, não me lembro. É mistério, né, irmão? Então veja só, vamos ver o que a Bíblia diz aqui. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém? Eu fiz isso, eu nem senti. Não consegui me controlar. Então, eu dei uma tapa nos peitos do irmão que eu não consegui me controlar. Consegue sim. Consegue sim. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus de conflito, Deus de confusão? Não, querido. Isso é um propósito de Deus, irmão. Se Deus tem um propósito, então a gente não pode, irmãos, dizer que estamos sendo movidos pelo Espírito Santo fora do propósito, contrariando a palavra, trazendo alguma coisa. Não, Deus não é Deus de confusão. Versículo 34. Se liga aí, mulheres. As mulheres estejam caladas, não abram nem a boca nas igrejas. Não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Não, no Rema, veio a irmã, pastor, professor, pelo amor de Deus, me explique isso aqui. Explique isso aqui. Queridos, nessa época aqui, as mulheres não tinham vez. Nem para estudar, elas não podiam estudar.
mal educadas, bagunceiras, falava demais. O negócio era sério, irmãos. Era sério, elas não tinham oportunidade, elas eram escanteadas mesmo, negligenciadas nesse sentido, elas não tinham educação. Então, veja aqui, o principal remédio, ou o melhor remédio foi, calada e vai dar tudo certo. Não abram a boca, mas foi nesse sentido aqui, o contexto é esse. Amém, queridos? Não quer dizer que você não vai poder pregar o evangelho. Versículo 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, diga aí. Se querem aprender. Não tinham, irmãos, o privilégio de estudar. Interroguem em casa seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, será ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar. E não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo com decência e ordem. Glória a Deus! Oh, aleluia! Deus é bom. Amém, queridos? Orar em outras línguas. Igreja, vamos orar em línguas. Vamos falar em línguas, ser edificados, estar conectados. Queridos, quando a gente fala em língua, a gente fica mais sensível, mais consciente com as coisas do reino de Deus, com as coisas das coisas espirituais, a gente fica mais consciente. Você pensar sobre isso, eu estou falando aqui, o Espírito Santo está me dando essas línguas e está levando ao Pai, ele está intercedendo por mim segundo a vontade de Deus. O plano de Deus está se concretizando, Deus está trabalhando na minha vida segundo a sua vontade, segundo o seu plano, enquanto eu oro em outras línguas. Coisas vão ser expostas, irmãos. Falar em línguas precisa ou requer de nós coragem e ousadia. Coragem e ousadia, porque vai ser o plano de Deus que vai estar em ação para mim e para a tua vida quando nós oramos em outras línguas. Então aquilo que não agrada a Deus vai sair. Deus vai trabalhar isso. Vocês estão aqui? Somos edificados, somos fortalecidos. Então, no nome de Jesus, não negligencia aquilo que o Senhor já disponibilizou para as nossas vidas. A comunhão com o Espírito Santo de Deus. A comunhão. E a oração em línguas, irmãos, é muito importante para as nossas vidas. Você foi abençoado nessa noite?